1 Samuel capítulo 13, versículos 5 em diante, diz assim: Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquemás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquemás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pela circunstância, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para ti um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Vamos ler agora, vamos parar por aqui, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição deste incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém? Eu quero ler também a parte do livro que nós estamos ministrando para a igreja. Esse livro, Cura pela Palavra, cura interior, e hoje nós vamos falar sobre cura pela palavra para a angústia do nosso coração. Angústia, né? E o texto resumido que ele trouxe aqui, eu acho que fica mais fácil para nós entendermos, de Samuel, desse texto. Ele resumiu o texto que diz assim: Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquemás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite. Creio que a tua presença é real neste lugar. Eu sei, ó Pai, porque
nós já louvamos ao Senhor, já sentimos a tua presença, o Senhor já falou conosco através destes louvores, e agora, Pai, continua falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Como nós estamos dando prosseguimento, hoje vai ser a última lição. Nós vamos parar nesse domingo, porque domingo que vem nós começamos o mês de maio e nós queremos ministrar sobre família, amém? Passando o mês de maio, nós vamos continuar com este livro, aprendendo sobre a cura da alma, amém, queridos? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 4 deste livro. Passando o mês de maio, junho. Em junho, nós voltaremos a ministrar sobre a cura pela palavra de Deus. Amém? Estão entendidos? Então, hoje nós vamos ministrar o capítulo 4. O título do livro diz: nenhum impedimento há para o Senhor. O último versículo que nós lemos, Jonatas falou para o seu escudeiro: nenhum impedimento há para o Senhor, livrar-nos com poucos ou com muitos. Né? Eu busquei no dicionário a definição de angústia. Seria o mesmo que estreiteza, brevidade, grande aflição, ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Angústia. O que nos causa angústia? Para muitos, hoje, a angústia pode ser um filho viciado. É uma angústia, não é? Quem tem um filho viciado, aquela luta, aquela coisa, você não consegue resolver, você quer segurar aquela criança, aquele jovem dentro de casa, mas esse jovem, né, escapa, some, você não vê ele, é uma angústia para os pais. Uma das interpretações que nós podemos dar para a angústia no mundo de hoje seria isso. Outro problema que às vezes traz angústia dentro de um lar: um pai incrédulo, uma mãe incrédula. Às vezes você é cristão, o seu marido não é cristão, ou vice-versa. E você naquela luta, você ora ao Senhor: Pai, salva o meu esposo, ou Pai, salva a minha esposa, e aquilo vai gerando uma angústia dentro de você. Você vai ficando inquieto, vai ficando ansioso, isso causa angústia. Outra coisa é uma esposa doente, um marido doente, alguém enfermo dentro de casa. Como isso causa angústia, não é verdade? Como isso traz em nós uma ansiedade, uma vontade de resolver as coisas do nosso jeito. Dá um basta, né? Ainda mais quando nós estamos sentindo dor, dá vontade de nós mesmos fazer um milagre em nós, né? Colocar a mão assim e dizer: sai daqui, né? Mas não é bem assim. Às vezes nós pensamos que é tão fácil assim, mas para tudo existe um propósito e um jeito de se trabalhar com a angústia. A angústia, ela não pode ser curada, eu creio que não com a medicina, mas somente com o tratamento espiritual, somente buscando de Deus uma orientação, buscando de Deus, lendo a palavra, orando com sabedoria. Com certeza nós vamos nos livrar dessa angústia. A angústia também ela pode ser causada por um casamento desfeito. Quantos casamentos desfeitos? Quantos casamentos que acabam? Né? Infelizmente, eu estou vivendo isso dentro da minha família. Não é fácil. Hoje, liguei para minha mãe, chorei com ela: mãe, nós estamos orando. Deus vai botar um fim nessa história. Isso não vai ser assim, porque ela não nasceu para ser assim. Enfim, mas eu também vivo isso. É angústia terrível. A mãe, ela sofre muito. Por mais que o filho case, mas a mãe continua cuidando daquele filho como se fosse uma criança. Minha mãe chorava amargamente, porque a filha, ela abandonou a sua casa. É uma angústia. Talvez, ou mesmo para um casamento a ser concluído, né? Quando a pessoa está aí para casar, tem aqui o meu filho que está prestes a fazer isso. Causa dentro dele uma angústia. Eu tenho vivenciado os dias dele dentro de casa. Aquela coisa, querendo organizar uma coisa, organizar outra, uma casa, não arruma uma casa, compra isso, não compra aquilo. Gera uma angústia. Mas essa angústia, querido, ela só pode ser tratada quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós não conseguimos fazer nada para resolver o problema da angústia do nosso coração, se nós não depositar a nossa confiança no Senhor. É esta a solução. Na Bíblia nós encontramos alguns personagens que passou por este momento de angústia. O que Davi falava quando ele estava em angústia? Em alguns textos da palavra diz assim: ele atravessava o vale da sombra da morte. Não tem um texto que Davi fala assim? Eu atravessei o vale da sombra da morte. Quando Davi expressa essas palavras, é porque ele estava na angústia.
É porque ele estava realmente precisando de ajuda. O próprio Abraão, qual foi a angústia de Abraão? Imagina Abraão recebendo a notícia do Senhor: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Irmão, se coloque no lugar de Abraão. A angústia que esse homem passou. A Bíblia não relata nenhum sinal de fraqueza de Abraão, mas ele era homem, e com certeza Abraão, ele se angustiou. Ele pensou: mas Deus é meu filho amado, é aquele que o Senhor prometeu na velhice. Como agora eu vou levar meu filho para ser sacrificado no lugar de uma ovelha? Angústia. Abraão passou por angústia. O próprio Jesus. A Bíblia fala que Jesus suava gotas de sangue no Getsemane. Gotas de sangue no Getsemane. A angústia era tanta. Mas, pastor, Jesus era Deus? Sim, mas também era 100% homem. Sentia dores, sentia tristeza, sentia alegria. Ele tinha as mesmas emoções que nós, querido. Mas todos esses personagens venceu a tristeza, venceu a angústia, porque eles tinham um propósito de agradar a Deus, de cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Eles não fugiam disso. Eles sabiam. Por que eles venceram a angústia? Porque eles sabiam realmente quem eles eram, o que eles tinham que fazer e quem era aquele que tinha lhe enviado. Amém? Esse é o propósito. E quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui Jonatas, o príncipe, o filho de Saul. Como nós vemos aqui, eles estavam diante de uma guerra. O povo de Israel estava encurralado, vamos usar essa expressão. 30 mil homens, 30 mil carros de guerra, 6 mil homens, mais uma multidão de soldados. A Bíblia não fala o nome, fala que é como a areia do mar. Você sabe quantos homens Israel tinha? 600 homens, no final da história. 600 homens ficou para guerrear contra 36, ou muito mais, né? 30 mil carros, 6 mil homens e mais soldados como a areia do mar. É muita gente, é uma multidão. E a Bíblia diz aqui, que nós lemos, que quando Israel soube que os filisteus estavam acampados, esperando o momento da guerra, os israelitas começaram a se esconder nos buracos, nos túmulos, até nos túmulos. Você imagina alguém esconder dentro de um túmulo? É desespero, é angústia, é medo. Escondiam dentro das cisternas. Eles começaram a esconder porque não suportaram a pressão. Os filisteus vinham contra eles. Mas a Bíblia diz que ainda sobrou ali 600 homens. Saul, Jonatas e mais 600 homens. Mas mesmo assim, segundo a palavra, esses 600 homens tremiam de medo. Porque o exército deles era menor, mas o exército dos filisteus era enorme. Mas a Bíblia diz, querido, que Jonatas criou coragem. E não quero discorrer desse texto, não fugindo aqui dos tópicos que eu coloquei para nós não se perder. E o livro trata desse assunto em 3 tópicos. Ele fala assim: o Senhor nos chama para uma batalha. O segundo tópico ele fala: a batalha, ou melhor, a luta. O Senhor luta com muitos e com poucos. O Senhor não conhece impedimentos. Para nós vencermos as nossas angústias, nós temos que entender isso. Nós estamos dentro de uma batalha. O Senhor nos chamou para uma batalha. Segundo, o Senhor não conhece impedimento. Pode ser qual for a barreira, pode ser qual for o tamanho do exército que está na sua frente. Deus, Ele resolve, se nós colocamos a nossa dependência nele. Em terceiro, o Senhor luta, tanto com muitos como com poucos. Não importa o quanto você tem, não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Se você tem pouco, com Deus é muito, não tem isso? O ditado? Pouco com Deus é muito. Deus luta por você. Se você ler essa história, depois você lê em casa, capítulo 3 e capítulo 14 de 1 Samuel, você vai ver que a luta que Deus deu para esse povo, a vitória que Deus deu para esse povo, é surpreendente. Eles não tinham armas, segundo a palavra aqui. Só Jonatas e Saul tinham armas. Nenhum deles tinha armas nas suas mãos. Imagina isso. Mas a Bíblia diz que Jonatas e seu escudeiro, eles deixaram que eles avistassem. Esse povo chamaram eles e eles começaram a guerrear com a primeira guarnição. A primeira guarnição tinha aproximadamente 20 homens. E eles começaram a lutar, derrotou os 20 homens. E quando eles derrotam os 20 homens, o restante do povo começou a apavorar. A Bíblia diz que Deus trouxe naquele lugar um terremoto.
Um terremoto, a terra balançou e os filisteus começaram a ficar com medo e começaram a correr. Quando os israelitas viram que eles estavam correndo, todo mundo que estava no buraco saiu do buraco, saiu da cisterna, saiu do túmulo e começaram a lutar contra os filisteus. E a Bíblia diz que a vitória foi fantástica. Você sabe por quê? Porque tem 2 homens que sabiam quem eles eram, sabia quem era Deus e sabia qual era o seu propósito. Jonatas não olhou as dificuldades. Jonatas não olhou o tamanho do exército. Ele fala no texto: o Senhor nos ajudará. Tanto faz com pouco como com muitos, o Senhor nos ajudará. Primeiro propósito, então, para nós vencermos a nossa angústia, querido, é ter ciência de que o Senhor nos chama para uma batalha. Se você está diante de uma angústia, se você está diante de um problema, de uma pressão, saiba que este é o propósito de Deus, para que você vença. Não que você vai vencer sozinho, mas que você tenha consciência de que Deus te colocou na frente desta batalha. A angústia que você está sentindo é sinal de que você precisa buscar de Deus a solução, as armas certas para você guerrear. Jonatas foi dominado por uma convicção irremovível de que o Senhor o chamava para a batalha. É o primeiro princípio. O que fez Jonatas? Às vezes eu vou falar errado, Jonas, né? É Jonatas. O que fez Jonatas ter essa convicção de que ele tinha um chamado? Versículo 14. Ou melhor, capítulo 14, versículo 5, parte A. Olha o que diz lá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso. Irmãos, ele tinha convicção, né? Esse incircunciso não é nada. Com certeza, Jonatas já sabia dos milagres que já tinham acontecido, do que Deus já tinha feito com o povo de Israel. Grandes milagres Deus já tinha feito para o povo de Israel. Jonatas tinha na sua memória: esse Deus é verdadeiro, esse Deus não vai nos abandonar. A Bíblia diz que ele criou essa coragem, ele tinha certeza da sua chamada, tinha certeza de uma batalha, porque ele sabia que Deus estava na sua frente. Jonatas chamou para si a responsabilidade. Chega de ficar parado, chega de ficar esperando uns pelos outros. Vamos à guarnição dos filisteus resolver essa parada, esse negócio. O negócio é comigo. Ele chamou para si a responsabilidade. Ele falou: não, eu não vou ficar aqui esperando ser atacado pelo inimigo. Eu tenho um Deus que está na minha frente. Eu posso vencer esta guerra. É assim que nós temos que fazer. A angústia, às vezes, ela causa porque nós não confiamos em Deus. Nós abaixamos a cabeça, nós nos desesperamos, dizendo: não, eu não dou conta, você dá conta. Porque quem está na frente é o Senhor nosso Deus. As nossas guerras, quem peleja por nós é o Senhor. Eu tenho que confiar. A não ser que você não é um verdadeiro cristão. A não ser que você não confia nesse Deus verdadeiro. Todas as decisões que tomamos na vida têm suas consequências. E tem consequência ficar parado. Não é verdade? Ficar parado também é uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. A angústia está na sua frente. O exército está na sua frente. O problema está na sua frente. Você tem que tomar uma decisão. E ficar parado é uma decisão, mas essa decisão pode trazer consequências desagradáveis. A consequência desagradável quando nós ficamos parados diante da circunstância. Jonatas viu a circunstância, ele viu o exército, ele não ficou parado, ele não foi para o buraco, ele não foi para a cisterna, ele pensou no quê? Num Deus que tudo pode, no Deus poderoso, no Deus que sabe resolver, no Deus que faz cair pedra do céu se preciso, no Deus que faz estremecer o chão. E foi o que aconteceu. Por que Deus honrou Jonatas? Porque Jonatas colocou o seu coração no Senhor. Ele pode dar a vitória. Aleluia. Eu trouxe uma frase para nós aqui. É muito bom pedir, mas ainda é melhor crer que Deus já tem dado e portar-se de acordo com essa crença. Olha bem, é bom nós pedir, não é? Às vezes nós pedimos, mas descrendo. Será que vai vir isso mesmo? Será que isso é certo? Você tem que crer, você tem que pedir, mas melhor é crer que Deus já deu. Orar crendo que Deus já deu. Jonatas, ele orou, citou um versículo aqui que nós lemos: o Senhor vai nos livrar dessa. O Senhor trabalha com poucos ou com muito, então vamos lá. E ele foi. Ele não esperou nenhum sinal. O único sinal que ele
que ele pediu aqui é se ele chamasse, se a guarnição chamasse eles para ir, era o sinal. E a guarnição dos filisteus chamou Jonatas e seu escudeiro. Então ele falou assim: certamente o Senhor nos dará esta vitória. E eles saíram e foram, e deu no que deu, vitória para eles. Aleluia! Então, querido, primeiro propósito para nós vencer a nossa angústia, ter a ciência de que o Senhor chama para uma batalha. Nós vemos Abraão também, Gênesis capítulo 22, capítulo 4 e 5, diz assim: ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão ao seu moço, fica-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha bem, Abraão aqui estava diante de uma angústia, não estava? Seu filho ia ser sacrificado. Mas qual que foi a palavra de Abraão para aqueles que estavam com ele? Eu vou lá, mas certamente eu vou voltar. Nós voltaremos. Olha o texto, olha cá. Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. A palavra está no plural. Abraão, quando ele deixou ali os seus servos e foi para sacrificar o seu filho, ele falou para os seus empregados: nós tornaremos. Observa a certeza de que a vitória já era dele. Ele tinha uma responsabilidade de levar o seu filho para ser sacrificado, mas lá no íntimo dele ele sabia que Deus ia dar o livramento para ele. Então, resumindo, é bom pedir? Mas é melhor você crer que já recebeu, aleluia, crendo nisso. Não fica pensando que Deus não está te ouvindo. Deus está nos ouvindo, querido. A angústia maior é quando você ora e não crê. Ora crendo que o Senhor já deu a sua vitória, a sua bênção. A angústia, ela tem cura, só pela palavra de Deus. Em segundo lugar, o Senhor não conhece impedimento. O texto do livro que o autor nos traz, o Senhor não conhece impedimento. E o versículo base, 1 Samuel capítulo 14, versículo 5, a parte B, diz assim: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com pouco. Olha bem, uma observação. Nós temos que ter a consciência de que o Senhor nos chama à batalha. Essa batalha deve nos levar à ação, mas não agir sem pensar. Não agir por agir. Pastor, quer dizer que Deus nos chama para a batalha, eu tenho que ir. Não é assim. Não é de qualquer maneira, né? Agir sem pensar não pode. Uma frase, um filósofo diz assim: uma parte do homem age sem pensar, a outra pensa sem agir. Quando nós pensamos, quando nós fazemos sem pensar, nós estamos correndo um grande risco. Às vezes de ser mortos, às vezes de complicar nossa família todinha, né? Colocar nossa família em risco. Nós não podemos agir sem pensar. Por que Jonatas fez isso? Pastor, mas Jonatas foi irresponsável. Quem disse que foi? Mas não era uma multidão, mas só em 2. Eles foram porque tinham consciência, eles tinham certeza de que Deus o livraria. Agora, se você vai fazer algo sem pensar, sem ter a certeza de que Deus está na frente, você vai se dar mal. Nós vamos se dar mal. Não é para qualquer um assim. Essa intimidade com Deus, essa certeza de que eu posso agir, que eu posso enfrentar uma circunstância que é maior do que eu. Jonatas estava ali, só os 2. O texto da Bíblia fala que a primeira guarnição ele venceu 20 homens. 20 homens para 2 é muito, né? Depois daquela guarnição, tinha os outros exércitos na frente. Mas foi porque ele tinha consciência. Ele tinha certeza do que estava fazendo. Para Jonatas, o Senhor era alguém que não conhecia obstáculos. E para quem o absolutamente impossível e o perfeitamente possível eram a mesma coisa. Ele tinha certeza. Não tinha impossível para Deus. E como nós também temos que ter essa certeza. Não há impossível para Deus. Por que às vezes nós patinamos, né? Por que às vezes nós murmuramos, reclamamos, e a angústia vai aumentando dentro de nós? A angústia vai aumentando dentro de nós. Você sabe por quê? É porque falta-nos a confiança no Senhor. Falta nós entendermos que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O salmista Davi, Salmo 23 e versículo 4, ele diz assim:
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que você está no vale da sombra da morte, ainda que a angústia está batendo no seu coração, existe um Deus que está te observando. Ele quer ver as suas ações, Ele quer ver o seu comportamento diante dEle, Ele quer ver se realmente você expressa adoração a Ele, Ele quer ver se realmente você confia na força que vem do céu. Porque às vezes nós não confiamos em Deus. Às vezes nós agimos sem pensar, sem confiar em Deus. E agir sem pensar, ou melhor, agir por agir, nós vamos se dar mal. Jonas foi porque tinha certeza. Nós temos que lutar, sim, mas com a convicção. Dobrar os nossos joelhos, falar com o Senhor, dizer: Pai, eu preciso de ajuda. A angústia está batendo dentro de mim. Há uma angústia terrível, a ponto de eu entrar em depressão. E isso, Senhor, eu não consigo realizar sozinho ou resolver sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu preciso que o Senhor me socorre. E Ele vai te socorrer. Ele vai ajudar. O Senhor não conhece impedimento. O Senhor luta com muitos ou com poucos. O Senhor não tem número. Para Ele não tem número, não tem quantidade. Tudo para Ele é possível. Como diz a palavra, tudo para Ele é possível. Aquele que crê, o Senhor tem um milagre para a tua vida. O Senhor tem um milagre para nós. A angústia do seu coração tem solução. Aleluia. O Senhor pode melhorar, querido, toda e qualquer circunstância em nossa vida. Em terceiro lugar, o autor do livro traz assim: o Senhor luta com muitos e com poucos. Diz o texto. Jonas, ele não se apegava a números. Olhando bem o texto, ele não se apegava a números. A matemática dele era diferente. Somente um louco, no bom sentido, louco por Deus, enfrentar aí 30 mil carros, 6 mil homens, e mais 6 mil cavaleiros, e mais um exército de soldados. Somente quem tem a consciência, né, de que realmente Deus pode fazer o milagre. Irmãos, analisa bem a confiança desse homem. Se coloca no lugar de Jonas. Será que eu e você teria essa coragem, né, de enfrentar um exército desse? Só pela força, só pela confiança de que Deus daria vitória? Certamente Deus nos dará vitória, disse Jonas. E mais interessante ainda, se você acha que Jonas era corajoso, imagina o escudeiro dele, né? Que a intimidade maior era de Jonas. E o escudeiro que foi com ele: não, aonde o senhor for, eu também vou. Tem mais confiança ainda, é mais sério ainda a fé que esse outro demonstrou. Porque ele confiou na fé de Jonas. E a Bíblia diz que eles foram vitoriosos. O Senhor luta com muitos e com poucos. Jonas enfrentou esse exército. A Bíblia conta a história de pessoas que deixaram serem levadas pela força da pressão. Olha só, homens que não fizeram como Jonas. Teve vários homens que não aguentaram a pressão das pessoas. Por exemplo, Arão. Arão, quando ele saiu junto com Moisés ali do Egito e foram para o deserto, a Bíblia diz que quando Moisés vai para o monte para ali receber as tábuas da lei, o que acontece ali? Moisés fica 40 dias, 40 noites lá em cima do monte e o povo lá embaixo com Arão. E Moisés não vem. O povo falou para o Arão: façamos um Deus para nós. Porque nós não sabemos o que aconteceu com Arão. Ou melhor, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Perdão, eu inverti aqui, né? Moisés foi para o monte e Arão que fez o bezerro de ouro. E aí a Bíblia diz que Arão, ele não suportou a pressão do povo e fez um bezerro de ouro para o povo. Olha bem, angústia. Arão viveu um momento de angústia e ele não soube suportar a angústia. Ele agiu com as suas próprias inteligências ou com a sua própria sabedoria. Ele fez o bezerro de ouro. Sabe o que aconteceu? Mais de 3 mil pessoas, se não falo a memória, morreram naquele lugar. Deus trouxe um castigo. Moisés, quando ele chegou e viu aquilo ali, derrubou as tábuas da lei, quebrou tudo. Houve consequência, não houve? Por quê? Porque Arão não conseguiu suportar a pressão. Outro homem, Saul. Saul, nesse texto aqui, que nós lemos, ele esperando Samuel. Samuel não vem, e ele resolve fazer aquilo que não era para ele fazer. O que aconteceu?
Ele não aguentou a pressão do povo, o povo indo embora, os filisteus apertando, o povo indo embora, e Saul falou, cadê Samuel? Samuel não aparece, ele tem que fazer o sacrifício, e Samuel não aparece, e aí Saul falou, traga aí o sacrifício, vamos fazer o sacrifício. Ele fez o sacrifício, mas o que aconteceu com ele? O Senhor rejeitou aquele sacrifício. O Senhor disse para Saul, hoje eu tirei o teu reino da sua mão, porque você não suportou a pressão. Você fez algo que não era para você fazer. E às vezes os inimigos permitem isso. Às vezes a pressão é tão grande na sua vida, na nossa vida, que nós às vezes queremos fazer aquilo que não é para ser feito. A pressão vem, querido, é para nos moldar. Às vezes a pressão, ela leva você ao entendimento, não tem outra saída. A saída é essa. Mas está errado, pastor. Não, pastor, mas é essa a saída que eu tenho. Não é essa. O inimigo mostra uma saída fácil. Quando você entra na pressão psicológica, quando você vê a circunstância na sua frente, a dívida está grande, o problema está grande, a circunstância está complicada, aí você, em vez de debruçar a sua cabeça no travesseiro, buscar a direção de Deus, você pega a primeira oportunidade que aparece. E tem gente que fala assim, não, isso é de Deus. Não é de Deus, não, irmão. Aquilo que não está registrado na Bíblia, aquilo que é contra a palavra de Deus, não é de Deus, é pecado. E aí o que acontece? Por que nós agimos assim? Porque nós não suportamos a pressão. E por que vem? A pressão vem a angústia, vem aquele... Você sabe, eu creio que os irmãos sabem muito bem o que é angústia, né? Todos aqui, eu acho que já passamos por um momento de ansiedade, de angústia, de pressão. Eu tenho que resolver isso a qualquer custo. E aí, às vezes, nós cometemos erros. Outro homem que não aguentou a pressão, segundo a Bíblia, o próprio Pilatos. Pilatos mandou prender Jesus por causa dos mestres dos judeus. Prende ele. Sacrifica ele. Crucifica ele, melhor. Crucifica ele. Não é isso? Pilatos, quando nós lemos o texto, ele falou, gente, mas eu não vejo pecado nesse homem. Eu não vejo problema nenhum nesse homem. Mas Pilatos não aguentou a pressão. Angústia. Pilatos estava vivendo um momento de angústia. Mas ele não suportou. Ele não agiu conforme deveria agir. Olhando por outro lado, nós sabemos que ele agiu conforme tinha que acontecer, né? Mas vamos tirar o exemplo aqui da pressão. Ele sofreu uma pressão e ele cedeu. Ele fez conforme o povo pediu. O povo quer isso, então vamos fazer isso. E às vezes, queridos, nós estamos diante desta circunstância. O povo está te oprimindo. O mundo está te oprimindo. As pessoas estão te oprimindo. Não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E você na sua consciência pensa, mas está errado, isso está errado. Querido, fique firme. Não faça errado. Faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é certo. Porque quando nós não suportamos a pressão, nós cedemos, nós agimos para agradar o diabo, para agradar o inimigo. Então a angústia que você sofre, ela não pode ser resolvida com um problema maior. A angústia que você sofre, a pressão que você sofre, ela só pode ser resolvida com os joelhos no chão, com a confiança no Senhor. Às vezes é preciso abrir mão de alguma coisa. Às vezes é preciso perder alguma coisa. É mais fácil você perder hoje do que perder a salvação. É mais fácil você perder bens materiais do que você perder a salvação. Mas tem pessoas que preferem perder a salvação. Faz tudo para conseguir segurar as coisas materiais. Esquece que Deus está olhando para a sua vida espiritual. Esquece que Deus olha o nosso coração. Ele não quer que nós nos apegamos às coisas materiais. Ele quer que nós nos apegamos às coisas espirituais. Assim como Ele fez. Desceu do céu. Se despiu, né, da sua glória. Se colocou como homem. Para quê? Para nos deixar exemplo. E por que nós temos que ser orgulhosos? Não, pastor, não tem jeito, a pressão está grande, eu vou ter que fazer isso. Não faça, irmão, no nome de Jesus. Não faça isso. A matemática de Deus, estar em minoria é a regra e não a exceção. Olha bem, a regra de Deus, estar em minoria é a regra, não a exceção. Você pode observar, Roma foi evangelizada com 12 homens, 12 apóstolos, não foi? Não era minoria? 12 homens. Começou o evangelismo e até hoje
nós estamos aqui vivendo o evangelho. Por quê? Começou com 12. Quantas cidades foram evangelizadas com apenas um missionário? Vai um missionário para a cidade e tal, e ali começa uma igreja, começa uma reunião. Quando pensa que não, aquilo ali forma uma igreja, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você pensa que não, vira uma grande comunidade. Mas Deus começou com pouco. Então, a minoria não é, ou melhor, é uma regra, não é exceção. Às vezes você pensa, pastor, mas está muito pouco. É assim mesmo, é assim que acontece. Quando nós chegamos aqui nessa cidade, ano de 2014, nós iniciamos esta igreja com 9 pessoas. 9 pessoas. A luta, ainda tem alguns irmãos aqui dessa época. Mas, queridos, uma fé no coração, uma certeza de que Deus estava nesse negócio. Uma fé de que Deus iria abrir portas. E como Deus abriu portas? Como Deus continua abrindo portas nesta igreja? Não é porque eu sou melhor, não. Sou pecador. Mas Deus fez milagres incomparáveis neste lugar. Já contei isso aqui. Deus fez coisas grandiosas nesta igreja. Deus continua fazendo coisas grandiosas nesta igreja. Por isso, querido, nós temos que crer que Deus não está preocupado com números. Deus está preocupado com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Pode ser pouco, para Deus é muito. Deus sabe fazer. A matemática de Deus é diferente. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aleluia, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não está preocupado com a multidão, no sentido assim, aquilo que você vai enfrentar, você é minoria para enfrentar, vai com fé, vai crendo que o Senhor está na frente, assim como Jonatas, ele creu. Talvez a angústia sua é porque você não vê uma solução, você vê o inimigo na sua frente, você vê o gigante na sua frente, você quer correr, quer fazer como alguns israelitas, entrar nos buracos, entrar nas cisternas, ficar escondido, com medo. Não, você tem que erguer a cabeça e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, porém eu posso todas as coisas. Querido, há uma força dentro de você, há um Deus que trabalha poderosamente por nós, há um Deus que não nos desampara. Quem se afasta é nós mesmos. Somos nós que afastamos de Deus, porque nós servimos a Deus de uma forma superficial. E quando eu falo de servir a Deus com o coração, eu falo de você entregar a sua vida a Deus, você sacrificar o seu tempo, sacrificar tudo que você tem para adorar a Deus. Mas muitas vezes, querido, o que nós fazemos? Nós deixamos só as migalhas para o Senhor, nós não queremos prestar a Ele um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Nós queremos dar aquilo que resta, aquilo que sobra, e isso não agrada o coração de Deus. Deus repugna isso. Eu preciso dar o meu melhor para o Senhor, eu preciso servir ao Senhor com alegria. Não é para o mundo que nós fazemos, não é para a plateia que nós fazemos para aquele que é conhecedor de todas as coisas, aleluia, aquele que garantiu para mim e para você um nome escrito, um lugar escrito na glória. É para Ele que nós fazemos. Nós não temos que ficar de cabeça baixa, não temos que entristecer por qualquer coisa. Este é o papel do inimigo, tirar sua alegria, tirar sua confiança em Deus. E ele consegue quando você não está confiando nele, quando você não está confiando mais em Deus. O moço que acompanhava Eliseu, outra história da Bíblia bacana para nós aqui meditarmos. A Bíblia diz que Eliseu tinha um moço, e aí o exército da Síria rodeava a cidade para prender Eliseu. De repente o moço abriu a porta e viu aquele grande exército, viu um exército e falou para Eliseu, tem um grande exército aqui fora, Eliseu, usando as minhas palavras, eles vão prender você. Eliseu falou assim, meu filho, aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão lá fora.
E a Bíblia diz que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço. E quando ele olhou de novo, ele viu nos montes cavalos de fogo, carros de fogo, o exército de Deus preparado para guerrear por eles. Aleluia. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Quando você acha que não tem solução, abra os teus olhos espirituais e veja os anjos de Deus batalhando por você. Veja os carros de fogo. Veja o exército poderoso de Deus trazendo a vitória para a sua vida. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Aleluia. Nós vencemos a angústia quando nós confiamos no Senhor. E o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Eliseu respondeu: não temas, porque mais estão conosco do que os que estão com eles. Você sabe que isso é uma veracidade. A Bíblia diz que uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu, né? Uma terça parte dos anjos foi expulso do céu. Uma terça parte virou demônios, perseguidores. Mas as outras continuam lá. O exército de Deus é maior. Nessa matemática, 2 por 1. Né? Só por aí você vê. Não estou dizendo que seja isso, né? Mas dá a nos entender que é 2 por 1. Então, onde tem um demônio, tem 2 anjos. Fica tranquilo. Amém? E o exército de anjos é muito maior que o exército de humanos. Então, por aí você vai perceber que tem muito mais de 2 anjos servindo você. Quando você precisa, Deus envia os teus anjos. Aleluia. Amém? Abra os teus olhos espirituais e veja o livramento que Deus está trazendo para a sua vida. Amém? Abra os teus olhos espirituais. Você não está sozinho. A angústia que você está sentindo é porque você está querendo sentir. Quando você olhar para Deus, quando você olhar para aquele que tudo pode, o dono do exército de fogo, aleluia, você vai ver que você não está sozinho. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A vitória de Jonatas. Deus compensou a vitória de Jonas. Deus recompensou o esforço desses homens, bem instruídos pelo Espírito Santo. Como nós já falamos aqui, como foi a vitória? Deus enviou um terremoto. Não é isso que fala o texto? Deus enviou um terremoto. Saíram os 2. Você imagina só, né? O texto fala que Jonas foi por baixo, derrubando, e o outro foi enfiando a espada e matando. Quando eles venceram aqueles 20 e poucos, Deus trouxe um terremoto. E os outros, 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, ficaram com medo. Ó. E aí os judeus que estavam escondidos começaram a ver que eles estavam correndo, saíram todo mundo bravo. Opa, Deus está entregando para nós, vamos guerrear, vamos guerrear. Saíram todo mundo agora, aqueles que estavam escondidos com medo, saíram porque Deus trouxe um terremoto e Deus estava dando a vitória. A Bíblia diz que o terremoto foi tão grande que eles desesperaram, correram, foram embora e os israelitas foram atrás, guerreando, exterminando os filisteus. Deus deu a vitória. Amém, querido? Deus trouxe um terremoto. Ele é o dono da natureza, ele faz o que quer. O que é que você precisa que Deus faça? Um terremoto? Deus dá um terremoto. Cuidado, não vai derrubar a sua casa lá. Pede um terremoto, então derruba a sua casa, né, Marcelo? Terremoto no sentido espiritual. Às vezes é preciso um terremoto, né? Tem tanta coisa atrapalhando nós, tanta barreira, tanta muralha, que só um terremoto de Deus para derrubar as circunstâncias. Aquele que te traz angústia, aquele que te oprime, aquele que te traz enfermidade espiritual. Mas Deus, nessa noite, querido, Ele quer mostrar para você que Ele realmente, Ele trabalha nessa circunstância. Deus quer mostrar para você que não há nada impossível para Ele. Não existem números maiores. Ele trabalha com pouco ou com muitos. Ele guerreia com poucos ou com muitos. Amém? Entenda isso. O que você está esperando? Para nós concluirmos aqui, quero ler um texto da palavra. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. É no Senhor Jesus Cristo, querido, resumindo aqui o texto, a palavra.
fechando aqui em Cristo Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, toda a sua depressão. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Olha para isso, pense nisso. Por que ficar angustiado? Por que ficar depressivo? Por que achar que você está sozinho? Por que achar que Deus te esqueceu? Não. Deus nunca esquece os teus filhos. Uma coisa é certa, Ele trabalha no seu tempo. O tempo dele não é o nosso. E às vezes, querido, nós estamos tão apavorados. Como já tem falado aqui na igreja, às vezes nós queremos andar como o tempo da informática, como dizer assim, da modernização. Como as coisas estão evoluindo rápido, né? Você compra um celular hoje, quando é daqui 5 meses, já tem outro celular melhor do que aquele. Você não sabe o que faz mais. Você não consegue correr mais. Você não consegue andar conforme a tecnologia. Mas Deus não faz desse jeito. Deus continua trabalhando do mesmo jeito. O tempo dele, como diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para nascer, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para colher, tempo para plantar, tempo para abraçar, tempo para chorar. Há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus não é o tempo do mundo. O tempo de Deus continua sendo o mesmo tempo. Desde a época que ele nasceu e morreu até agora. Jesus continua o mesmo. Mas o tempo dele não muda. Amém? A maneira como Deus trabalha não muda. Ele trabalha do mesmo jeito. Aleluia. Ele atende os seus filhos. É nós que às vezes nos apavoramos e nos questionamos. Angústia significa falta de solução. Eu quero dizer para você, Jesus é a solução. Angústia significa falta de confiança. Eu digo para você, confia nele de todo o coração. Confia no Senhor. Angústia significa estreiteza, aperto. Eu digo para você, Cristo amplia o seu entendimento. Cristo amplia o seu conhecimento. Cristo amplia o seu horizonte. Confie em Deus. Angústia significa tristeza, ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Angústia representa ansiedade. E a Bíblia diz o quê? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Aleluia. Angústia significa tristeza. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 28, versículo 7. Mas Cristo é a nossa alegria. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. Aleluia. E com o meu cântico lhe darei graças. A tristeza, ela tem solução. Cristo é sua alegria. Cristo é sua segurança. Cristo é solução. Cristo é aquele que traz o melhor. Traz a água, né? E lava toda a sujeira. Tudo aquilo que faz o seu coração ficar apertado, entristecido. Eu mostrei dentro da Bíblia que homens de Deus entristeceram, homens de Deus não suportaram a pressão, mas tudo isso é para nós entender, querido, que nós não somos diferentes. Homens como Abraão, homens como Saul também erraram, também não aguentaram a pressão, mas existe um Cristo que morreu na cruz, aleluia, para pagar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que quando ele olhou do céu para baixo, não viu nenhum justo sequer. Porque o homem não consegue com os seus próprios passos ou com o seu próprio entendimento chegar à salvação. Eu sou pecador também. Eu às vezes não sofro a pressão. Eu às vezes eu me entristeço. Eu às vezes eu fico na angústia. Eu fico desesperado. A minha esposa sabe disso. Mas eu tenho certeza, querido, que estas situações não me afastam do amor de Deus. Aleluia, porque o apóstolo diz, nenhuma dessas circunstâncias nos afasta do amor de Deus. Você tem ciência de que você também é um desses. O perigoso é você não achar que você tem angústia, que você não passe por angústia. Todos nós passamos por angústia. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é essa certeza de que você não é super-homem, de que eu não sou super-homem. Você passa por angústia, você passa por um momento difícil, mas a maior
mensagem que eu quero trazer para você: existe um Cristo que morreu na cruz do Calvário, aleluia, para perdoar todos os seus pecados, aleluia. Se você cometeu algum erro, se você não conseguiu suportar a pressão, pastor, eu errei, eu não suportei a pressão, não esquente a cabeça, somente confia que existe um Cristo, aleluia, que morreu na cruz e pagou os seus pecados. Mas, querido, entenda uma coisa: não erre pela segunda vez. Pode errar uma, mas não erre pela segunda vez. Creia que a angústia, ela é um tratamento de Deus também para a sua vida. É Deus experimentando você, se você suporta uma pressão. E nós temos que suportar a pressão, assim como Jesus suportou a pressão. Jesus suportou a pressão. Jesus não entregou. Eu sempre falo, Jesus tinha o poder de sair daquela cruz, exterminar todos aqueles soldados e sair glorificando a Deus, né? Mas ele não fez. Como Deus, com todo o poder na mão, ele disse: não, eu tenho um propósito, e o meu propósito é morrer nessa cruz, o meu propósito é entregar a minha vida, eu vou até o fim. E o que eu mais fico maravilhado, querido, que muitos falam por aí: Jesus foi morto, mataram Jesus. Jesus não foi morto por homem, Jesus entregou a sua vida. A Bíblia diz que ele olhou para o céu: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele não foi morto por homens, amém? Ele permitiu passar por toda aquela circunstância. Ele era Deus, o Senhor da vida, aleluia. Ele não pode ser morto por homem, ele entregou a sua vida, aleluia. Mas, querido, ele deixou um sinal para nós, que temos que ter perseverança. Angústia, até mesmo Jesus passou. Ele venceu como Deus. Mas ele era Deus. Mas você é imagem e semelhança de Deus, aleluia. Você é irmão de Jesus. A Bíblia diz que nós somos irmãos de Jesus. E como irmão de Jesus, nós suportamos também as aflições. É possível nós não cedermos. É possível nós olhar para o diabo e dizer: para trás de mim, Satanás. Eu vou vencer. Eu vou suportar. Porque a vitória é minha. E Jesus me garante a vitória. Aleluia. Ficamos de pé. Convido o ministério de louvor.